Bom dia, está no ar o Fato em Debate. A você, meu amigo, a você, minha amiga, muito obrigado pelo carinho, prestígio da sua audiência. Você que sintoniza o canal 15 da NET, que é o canal da Nova TV Destaque, onde Guarulhos se vê de verdade. Aqui o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho e pela sua participação, viu? E você também que está no Facebook, nosso muito obrigado, uma boa semana a todos vocês. E sempre que puder, dá uma compartilhada aí pelo Facebook, dá um clique, vamos propagar mais ainda tudo que acontece em nossa cidade. Lembrando que você que nos acompanha aqui em toda a grade da Nova TV Destaque, pode participar, fazendo a sua denúncia, fazendo a sua reclamação, através do nosso WhatsApp, que está disponibilizado para você participar, para registrar o que acontece na sua cidade, na sua rua, ou no seu bairro, ou mesmo se você vê algum flagrante na rua ou de algum problema, registre sempre com o telefone deitado e mande para nós aqui pelo WhatsApp. Vamos ajudar a mostrar a cidade em todos os seus 4 cantos. Combinado? Está aí na sua tela, 941125995. Participe, vamos juntos fazer a TV que Guarulhos merece. Muito bem, hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, início de semana. E hoje, dia 29 de janeiro, se comemora o Dia Internacional do Hanseníano, tá ok? Vamos lá, vamos saber a previsão do tempo hoje, como começa a semana. Manhã com tempo encoberto, tempo fechado, mas com aberturas de sol na parte da manhã. Na parte da tarde, possibilidade de chuva. A partir das 2 horas da tarde pode chover a qualquer momento. Aquelas pancadas de verão, talvez chuva não tão forte assim, mas tem a possibilidade de ter algumas pancadas aí. Mas não vai chover a tarde inteira, são chuvas esparsas, mas pode trazer algum risco aí. Portanto, fique atento aí, fique alerta. Combinado? A máxima para hoje prevista é de 29 graus. Neste momento, 22 graus na região central, onde estão as instalações da Nova TV Destaque. No Fato em Debate de hoje, você vai ver, entre outras notícias, Calçadão da Dom Pedro recebe Feira dos Livros. Encontro interreligioso celebra combate à intolerância. Guarulhos recebe reforço de vacina contra a febre amarela. Vereador Laércio Santos ganha ação e suspende a cobrança do aumento do ISS-QN. E mais, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na cidade entregando moradias e anuncia outras ações do governo do estado de São Paulo na cidade de Guarulhos. Essas e outras a partir de agora no Fato em Debate. Maurício Siqueira, bom dia, boa semana, boa segunda-feira. Boa segunda-feira para você, Júlio César. Boa segunda-feira para você, meu amigo, minha amiga. Lembra do tempo de rádio? Nossa Senhora. Está no ar. Era a época que os locutores de FM falavam que parecia que tinha uma batata quente na boca, né? Você começa agora, não sei o que. Lembra que falava isso aí? Na época da Jovem Pan 2. Jovem Pan 2. Nossa, bons tempos. Bons tempos. Não me lembro disso, não. Parece até que eu estou ficando velho. Não, né? Nossa, tinha a difusora, hein? Excelsior, a máquina do som. Não, muito bons tempos. Coisa velha. Bee Gees, só música boa, né, meu? Falar em Bee Gees, esse fim de semana eu assisti... Oh, meu Deus do céu. Os tempos da Brilhantina lá, como é que é? John Travolta. Não. É o mais novo. Que é dos Bee Gees. Embalo Sábado à Noite. Embalo Sábado à Noite. Passou pra caramba. Não, assisti 2 vezes para matar a saudade. Vi no cinema. Beleza. Achei Cinestar. Aquela cena... Era no Cinestar. Cinestar. Aquela cena que o John Travolta está dançando com a música, eu não lembro o nome da atriz, que eles ficam rodando, rodopiando. Nossa, cada cena não foi hoje, Bolívia, para né? nós tão sem graça. Não, Livre de John foi nos tempos da Brilhantina. Tempos das Brilhantinas. Meu amigo, grande. Bom, vamos lá. Naquele tempo não se ouvia, nem imaginava que um dia poderíamos ter assim, a grande atração do país, a Anitta. Ai, meu Deus, que dói. Não faz isso. Segue, vamos lá. Vamos lá, seguindo o bonde, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre o aumento da passagem de ônibus. A gente que acabou dando em primeira mão, né, por ter um programa ao vivo às 18 horas, a gente fazia apenas 14 minutos que havia saído o comunicado, a gente deu aqui a passagem que passou para 4,30, né, para pagamento no cartão. Se você pagar em dinheiro, é 4,70. Tem que ser do jeito que a gente quer, então está tudo certo. E também, vamos lá, febre amarela, a gente vai falar sobre ela, inclusive sobre críticas que foram feitas com relação ao governo do estado, que vacilou muito para começar a vacinação, inclusive a fracionada, por conta do estoque limitado que se dispunha no estado. Mas ainda nós vamos falar também
De onde pode ter vindo a febre amarela, Júlio César? De onde veio esse surto? Eu vou falar aqui. E, para encerrar, o governador, você já falou, Geraldo Alckmin esteve aqui em Guarulhos, anunciou a canalização do Baquirivu, isso é muito bom. E temos também, para falar a respeito, o CRAS hoje não funciona. A gente vai falar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Logo mais depois dos comerciais, voltamos já com o Fato em Debate. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta com o Fato em Debate e nós soltamos durante o final aquele bannerzinho, final de semana, aquele bannerzinho anunciando a presença hoje nos estúdios do ex-prefeito Eloy Pietá, um dos grandes nomes expoentes do PT na cidade, e que está conosco nesta manhã aqui. Vamos abrir para geral aqui. Bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite. Está conosco aqui, obrigado, Eloy. Eloy, tudo bem com o senhor? Sim. Tudo bem mesmo? Estando com saúde, o resto tenta se resolver. Né? Mas se esse resto do cascalho também não resolve a dor de cabeça... mas aí afeta a saúde. Dizem que dinheiro não é tudo na vida. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde. Mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou procurar saúde. Se com muito dinheiro não conseguir resolver o plano de saúde, eu vou morrer num hospital particular com ar-condicionado. Sem dinheiro, eu morro no corredor do hospital sem saber do que morrer.
Melhor morrer assim, né? Não, Do mas que é morrer melhor. amigo, né, meu? Não, mas entre a comparação, é melhor ter saúde e Sem dúvida, mas tiver que optar arranjar por dinheiro dois, mesmo né? que seja emprestado. Agora, sem ter saúde, você pode ter o máximo de dinheiro e tem Como muita diria- gente que morre de câncer. Como diria o mineiro. Eloy, deixa eu começar aqui. Dinheiro, saúde e bicho. Mas sempre o dinheiro vem sempre na primeira ordem, não sei porquê. Mas vamos lá. Eloy, está ocorrendo a cidade aí que o senhor aí O tá tema sendo... não é a saúde, então. Não é saúde, não. Isso foi só para a gente quebrar Não, o... mas deixa eu só falar uma coisa. O CRAS Ponte Alta, eu falei na sexta-feira, e vou repetir agora de manhã, para quem não sabe, o CRAS, que é aquele Centro de Referência de Assistência Social, do Ponte Alta, ele não abrirá hoje, na segunda-feira, não vai estar aberto. Normalmente funciona das 8 às 17, hoje não vai estar aberto por conta de uma detetização que vai ocorrer no local. Abre normalmente amanhã, dia 30, terça-feira, a partir das 8 da manhã, certo? Por O que CRAS, não dedetizou no fim de semana? não sei. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas vamos lá, Eloy. Nós estamos, vou comentar, na cidade aí, nós estamos aí num ano de eleições, né, onde teremos que eleger presidente, governador, senador e deputado estadual e deputado federal. E o seu nome está sendo colocado aí para ser o pré-candidato a governo do Estado de São Paulo. Confirma, é verdade isso aí? É verdade. O PT tem um regulamento em que pelo menos 5 mil filiados e filiadas no Estado de São Paulo têm que indicar o pré-candidato a governador. E foram indicados 2 e registrados 2, né? Que foi o Luiz Marinho, que foi prefeito durante 8 anos em São Bernardo, e eu, que fui prefeito 8 anos aqui em Guarulhos. Então, agora nós estamos num processo de debates. Essa semana vai ser definida a data da escolha, que tudo indica vai ser no dia 25 de março, e a gente está percorrendo o Estado. Esse fim de semana eu estive na região de Campinas, Jundiaí, Hortolândia, e a gente percorre o Estado, faz os debates sobre os principais temas da atualidade. O primeiro deles é que estas eleições não são iguais às outras que ocorreram desde 1989. Porque desde 1989 nunca tinha ocorrido a interdição de um candidato a presidente da República, inclusive o mais preferido nas pesquisas de opinião pública no país, acima de 1/3 quando você pega o país inteiro, e assim, quase 50% quando você pega o Nordeste. E o último episódio que interditou um candidato a presidente da República, de grande popularidade, foi a ditadura militar que cassou os direitos políticos por 10 anos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em 1964, e as eleições eram em 65. Então, nós estamos num período de exceção, num período excepcional, em que agora o judiciário, que trata das questões de política, ele define quem pode e quem não pode ser candidato. Mas você não Não é acha bem que assim, isso não, né, Eloy, mas você não acha que isso tem peraí, tantos crimes peraí, cometidos peraí, por políticos hoje a que obriga o gente- judiciário a intervir? Com relação à sua candidatura, eu acho que foi uma boa escolha, pode ser uma grande boa escolha do PT. Quando a gente passa o bannerzinho, a gente passa para as várias listas que nós temos no WhatsApp, Facebook e tal, e a gente vê muitos comentários. Eu recebi só 2 comentários. Pô, mas você está abrindo espaço para o cara do PT aqui, todo mundo fala aqui, não tem essa. Isso você sabe que eu sempre agi assim, que nós nos conhecemos, não é de hoje. Sem dúvida. Os elogios Então, são bastante grandes. Né? Mas você tem um monte de Se elogios. você elogiou minha, Não, as pessoas minha elogiaram. possibilidade, eu elogio. As pessoas elogiaram aqui. Tanto que a gente concorda, e muita gente concorda, que quando se fala em 16 anos de governo petista dentro de Guarulhos, as pessoas são capazes de separar 8 anos e 8 anos. Claro. Não foram 16 anos de Tanto governo que os petista. últimos 8 anos foram para o PDT agora. Então, Que o Almeida foi para o PDT. então o que a gente vê é que
muita gente fala, é um excelente cara num partido que está mal das pernas. Não por conta das pessoas que fazem o partido, como você, não. Mas nós temos o Lula, como você está dizendo, o ex-presidente Lula, ele foi condenado num processo judicial, num processo. Um processo sem provas. Não. Desculpa, Eloy, não vamos... A ideia é falar de você, porque se ele for falar do Lula, não dá para alguém em sã consciência, com o mínimo de juízo, acreditar que aquele apartamento não é dele, diante de tudo que aconteceu. Espera aí, deixa eu chegar lá, deixa eu formar. Tá bom. Como vai vir o sítio agora, onde o sítio é do Maurício, só que se for lá, vai estar a cueca do Eloy, a calcinha da mulher dele, toda a roupa dos netos, não tem uma coisa lá identificando que é do Maurício. Então, querer crer que a gente, olha, você tem que acreditar nisso, aí é forçar um pouco a barra. E a gente tem falado sempre nesse negócio de metade da população, a gente não viu metade da população. E a gente está vendo, dentro do Partido dos Trabalhadores, posicionamentos tipo da senadora Gleisi Hoffmann, que não combinam nem como senadora, incitando a violência, incitando as pessoas a irem para a rua, querer quebrar as coisas. Então, é complicado porque você tem um partido que já foi, com certeza, eu lembro disso, o maior partido, com uma capilaridade capaz de evitar que esse país fosse roubado, que as cidades fossem roubadas, que os estados fossem roubados, e que, infelizmente, quando chegou no governo federal, uma pequena cúpula tomou conta do partido e agiu de forma indevida. Maurício, dizer que não aconteceu nada, aí é fazer cara de paisagem Maurício, e achar que está tudo certo. Lá. Se a gente tivesse aqui em 1954, né, veja, eu tinha 10 anos, né, se nós estivéssemos aqui em 1954 fazendo um programa, você diria a mesma coisa do Getúlio Vargas, que você está dizendo do Lula. Porque o Getúlio Vargas foi deposto, né, sob o argumento de um mar de lama no Palácio do Catete, que era no Rio de Janeiro, onde era o governo. Se nós estivéssemos aqui em 1964, 10 anos depois, você diria a mesma coisa do João Goulart e do Juscelino Kubitschek, né? Porque foi isso que disseram deles. Agora, o que acontece? Acontece que tanto 1954, quanto 1964, quanto hoje, a razão não é a corrupção. A razão é mudanças essenciais na política econômica e na relação internacional do Brasil. Porque, veja, foi retirada a Dilma do governo federal. Ela não é acusada em nenhum processo de corrupção. Mas por que foi retirada? Para fazer a reforma trabalhista, para fazer essa reforma previdenciária que querem fazer agora, para vender a Embraer para a Boeing, para privatizar as estatais, para entregar o pré-sal para as petroleiras norte-americanas, veja, quem está dirigindo o país hoje são pessoas íntegras. Não. Temer e a turma que eu servo, a maioria do Congresso Nacional é pessoal íntegro. Não era e não são. Não era veja, também. Então não foi para combater a corrupção. Está sendo para outro motivo, como foi a deposição, que terminou em suicídio do Getúlio Vargas, a deposição do João Goulart e a interdição do Juscelino Kubitschek. Eu sou professor de História do Brasil. E é bom que as pessoas olhem a história. Você só pode avaliar um fato... Claro, eles nunca se repetem exatamente iguais. Sim. Mas eu estava dizendo o seguinte, uma das coisas que nós estamos debatendo no Estado é justamente isso aí, esse tema, como é que nós vamos reagir a um estado de exceção. E a posição que o PT tomou é o seguinte, nós vamos inscrever o Lula como candidato a presidente da República em 15 de agosto. Por que 15 de agosto? Porque a legislação eleitoral, ela dá como último prazo para inscrição de candidatos nestas eleições de 2018, o dia 15 de agosto. Sim. Aí certamente, o Ministério Público, em face da condenação do Lula em segunda instância, vai entrar com o pedido de impugnação da candidatura dele. E aí, pelos prazos legais, se é que forem cumpridos, porque
os juízes atualmente decidem o que querem. Para alguns o prazo é anos, para outros é meses, né? Pelos prazos legais, até algo em torno de 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral vai tomar a decisão definitiva. Então, aí, naquele momento, se efetivamente o Lula for interditado, né, como foi o Juscelino Kubitschek, a quem eu me referi aqui, então o PT vai tomar as suas decisões a respeito de como é que vai fazer no processo eleitoral. Seja não apresentando nenhum candidato e deixando claro que o resultado eleitoral será ilegítimo, né, ou apresentando algum outro candidato entre seus quadros, né? Mas a minha área aqui é o Estado de São Paulo, e esse é um dos temas que nós estamos discutindo, mas tem outros. Até porque só para a gente fechar isso, sim, do mesmo jeito que você está falando, contrariamente ao judiciário, na sua visão, tem um outro tanto, na sua visão, sim, tem outro tanto de gente que também é contrária. Eu estou tentando ver se o Rogério consegue mandar o vídeo ainda até o final do programa. O Gilmar Mendes foi hostilizado pela segunda vez dentro de um avião, porque ele solta todo mundo. Então você tem uma politização, isso não é inegável. Você tem uma politização do judiciário, mas que também nem sempre ela vai ao encontro, mas ao encontro do desejo da maioria da sociedade. E a maioria da sociedade quer ver o quê? Todo mundo em cana. Quer ver cara que meteu a mão na grana, preso. Quer ver gente que contou história, que era bonzinho e depois se mostrou um ardiloso e contumaz e voraz usurpador do dinheiro público. A gente quer ver esse pessoal em cana. Isso não legitima Temer. Isso não legitima Temer. O Temer é uma vergonha para o Brasil. A gente tem um presidente que está pendurado em 2 processos. Não, mas quando ele acabar o mandato, ninguém concorda nem com isso, nem com César Maia, nem com nada. Só que a gente percebe que a estrutura governamental, toda ela, está carcomida pela corrupção. Então, nós tiramos uma presidente que saudava mandioca e entrou um outro que parece o Nosferatu, que fica lá dentro, entendeu? Tentando fazer esse monte de reforma que a gente vê que não está sendo boa para ninguém. Então, a Dilma não foi tirada por corrupção, a Dilma foi tirada pelas chamadas mudanças orçamentárias sem autorização deste Congresso Nacional que elegeu o Temer para ser presidente da República. E tem muito mais crime do Temer aqui, muito mais grave do que a da Dilma. Mas também que estava ruim ali. Veja o seguinte, um tema importante que nós estamos tratando no Estado de São Paulo é o problema da saúde, por exemplo, da educação, né? Então, você vê, aqui em Guarulhos, nós sempre fomos atrás de universidade pública e gratuita, né? Veja, segunda cidade em população do Estado. Procuramos a USP estadual, a Unesp estadual e procuramos a Unifesp federal, né? Nós queríamos ter aqui uma faculdade de medicina da USP, porque a USP ela tem 2 faculdades de medicina, que é a da capital e a de Ribeirão Preto, né? E a USP sempre se negou, e o governo do Estado sempre se negou a ter uma universidade estadual pública aqui na cidade de Guarulhos. E a Unesp, a mesma coisa. Ela também tem a Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Queríamos outras faculdades também. E o governo federal, na época do Lula, né, aceitou trazer para cá a Unifesp. Então, veja, o governo do Estado, no plano da educação, eu estou falando da educação do ensino superior, né, ele não fez um processo de expansão das universidades como foi feito no plano federal. Então, a primeira questão que precisa ser feita, e claro, isso aí vai exigir mais recursos do Estado, porque o Estado é que mantém o sistema de educação superior pública, de alta qualidade, né? Que, aliás,
é um sistema de educação superior pública que só está tendo acesso hoje a pessoas que fizeram escola pública no ensino médio, por causa de programas como o programa de cotas, que justamente essa maioria do Congresso Nacional, gente que está lá, era contrária, né, ao sistema de cotas, né? E o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, uma parte do ensino fundamental, está com problemas gravíssimos no Estado de São Paulo. Sim, sempre teve. Essa progressão continuada, que foi uma invenção do PSDB, é ridícula. Deixa eu fazer uma pausa para os E comerciais. mesmo o ensino tecnológico, está sendo construída a FATEC, aqui em Guarulhos. Mas eu tenho conversado... É a ETEC, né? Eu tenho conversado com o pessoal do ensino tecnológico e há um problema, o problema de laboratórios, porque você não faz tecnologia apenas com aula na lousa, né? Verdade. Como se faz no ensino normal. Então, nós estamos discutindo esses temas da educação no Estado de São Paulo e uma das coisas que a gente já nota em todas as áreas é uma falta de relação entre o poder estadual e o municipal. Estamos aqui, estamos em Guarulhos, vamos citar um caso específico que a gente conhece muito bem. Você pega, por exemplo, na área da saúde, o Estado tem aqui o Hospital Geral do SECAP e o Hospital Padre Bento, né? Chegou uma hora que o Hospital Padre Bento, né, fechou o pronto-socorro para reforma, né? Pronto-socorro, imagine se a prefeitura fechasse o HMU para reforma. Onde é que ia? Onde é que iam as pessoas? Então, o Estado não dialogou com o município, dizendo o seguinte, olha, eu preciso fazer reforma no pronto-socorro do Padre Bento e vamos achar um outro lugar para o pronto-socorro funcionar. Não se para, como fez agora o governo municipal, parou o pronto atendimento do Jardim Paraíso, que atende toda a região do Taboão, e simplesmente diz para o pessoal, ó, se vire, vá para o HMU, vá para o... Mas o HMU, eles fizeram a reforma do HMU com ele funcionando. Sim, mas Então, eu estou dizendo falando, fechamento falando que a relação entre o Estado e o município Não tem existe. que ser diferente. Agora, Eloy, a saúde é uma questão que cabe ao governo nacional, estadual e municipal, tanto que o sistema se chama Sistema Único de Saúde. Sim. Portanto, não dá para o governo do Estado fazer o que faz, de simplesmente tomar atitude dele na caixinha dele, né, na área dele, e o resto que se vire. Só para a gente sair para o Deixa eu dar intervalo uma pausa comercial Tá, aqui. vai Comercial. Mas antes, só para fechar essa conversa nossa, existem situações e situações que a gente tem que analisar. E é legal esse papo, porque quem está em casa começa a formar opinião a respeito disso. Você, quando esteve à frente da Prefeitura de Guarulhos, você tem hoje o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que come 1/3 do município e que traz um monte de coisa boa e coisa ruim, né? Só que você conseguiu colocar lá uma pessoa de Guarulhos, Na época era o Miguel Chueri. Quer dizer, Guarulhos conversava com o aeroporto. Depois Claro. que você saiu, ninguém mais conversou. Claro. Depois que o Miguel Chueri saiu de lá, não acabou a A conversa. pontinha lá- Então, a pontinha estava aberta. A pontinha estava aberta. E depois lá que fechar. liga a Jamil Zarif e a Hélio Schmidt. A Hélio Schmidt. Então você tinha uma interlocução. Então a gente percebe o seguinte, o que dá e o que assusta as pessoas são pessoas que têm comportamentos diferentes dentro do mesmo partido. E quando a gente olha o partido, a gente fica com medo, por quê? Porque, olha, 8 anos, parabéns. Esses 8 anos não teve parabéns, mas também não teve uma ação do próprio PT em cima do outro. Por quê? Porque ia bater, colidir um com o outro, estão dentro do mesmo partido. Então esse é o grande medo das pessoas. Tem muita pergunta aqui para o Eloy aqui. Não vamos falar tudo isso depois do intervalo comercial. Voltamos já com a presença do ex-prefeito Eloy Pietá, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade.
nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. Muito bem, estamos de volta com o Fato e Debate, hoje recebendo aqui a presença do ex-prefeito da cidade de Guarulhos, também foi deputado, vereador, uma carreira, uma passagem na vida política muito grande, uma vasta experiência aqui, nos honrando com a presença, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Nós temos aqui o pessoal mandando um bom dia, o Glauber Carvalho, bom dia, Glauber, o Carmelo. Também nós temos a Adriana, que já falou do som, já está arrumado. O Adilson Marinho Lopes, bom dia ao melhor prefeito que Guarulhos já teve, referindo ao ex-prefeito Eloy Pietá. A Adriana Silva também, melhor prefeito que Guarulhos já teve. Ela ressalta aqui, precisamos de mais pessoas como você, Eloy. Tá bom. E o Raimundo Medeiros aqui, metrô, quando virá para Guarulhos? Vamos fazer essas outras perguntas daqui a pouco. Olha, na verdade, daqui a pouco nós vamos falar disso. Uma boa questão. Esse eu respondo. O Veronese que trouxe, o pai do metrô aqui é o Veronese. O Veronese foi lá, a estação ia terminar no Parque Novo Mundo. Ele foi lá, falou com o Geraldo Alckmin e com o secretário da época, não lembro qual é o nome dele, cedeu ali onde tinha o casarão da família que fazia charge para mim, meu Deus do céu. Aquele casarão que tinha que derrubar depois. Perto do Internacional. Do lado do estacionamento. Isso, olha, deu ali, falou, pode fazer ali, o que vocês pagarem está tudo certo. Ali vai ser a Estação Dutra. A gente já sabe, ali vai ser a Estação Dutra, vai ter uma outra estação na Ponte Grande. O governador disse que por falta de verba, isso um ano antes da eleição, ele já estava em processo de licitação, disse que não faria por conta de falta de grana. E eu cobrei dele quando ele esteve em Guarulhos, eu fiz a pergunta para ele também do metrô. Ele disse o quê? Sambarilô. Sambarilô. Então, na verdade, ele acabou interrompendo, porque era período eleitoral, e ele não queria que o PT aqui se beneficiasse da vida no metrô na eleição. Ele disse que não tinha dinheiro. Mas depois eu vou comentar isso. Então pode falar já. Já? Então, pode. Porque aí agora vai ficar para o próximo governador. Então deixa eu dizer o seguinte, ó.
Ele trouxe o trem, que eu quero saber Isso. depois Então, que vai usar esse trem. Eu vou falar do trem para ver os prazos de metrô. Que é o seguinte, eu era deputado estadual em 1992, portanto, há quantos anos atrás? 26? 17, 19. Não. 92? Nós estamos em 2018. 2018. Então, 92. 92, 8 com 18, dá 26 anos. 26 anos. Isso. Então veja o seguinte, aí eu entrava com emendas no orçamento do Estado, né, para trazer o trem, né, o trem aqui da Zona Leste até o aeroporto de Guarulhos. Né. Eu comecei em 1992. Aí, em 2001, eu já era prefeito de Guarulhos e havia falecido o Mário Covas e o Alckmin tinha assumido, então, era o vice, tinha assumido como governador do estado. Eu fui chamado ao Palácio dos Bandeirantes em maio de 2001 e aí foi feito o anúncio público, assim, com toda a pompa, pelo governador Geraldo Alckmin, do trem para o aeroporto de Guarulhos, com estação no Parque Secap, porque eles estavam anunciando só para o aeroporto de Guarulhos. Aí eu falei alto lá, né? Tem que ter uma estação no Secap, inclusive porque isso viabiliza mais economicamente a linha, né? Porque a população de Guarulhos não tem acesso direto ao transporte sobre trilhos. E então, aí foi acrescentada a estação do Secap. Né? Sim, isso eu lembro. 2001. Né? Então, veja, estamos em 2018 e esperamos que seja inaugurado agora em 2018. Ele falou a data da inauguração. Quantos anos? 17 anos. Então, veja, e isso para algo que é mais barato do que o metrô. E o metrô previsto para Guarulhos vem da estação Chácara Clabim da região da Vila Mariana. 14 quilômetros. Então, se for mantido o ritmo que o Alckmin imprimiu para o trem de Guarulhos, pode contar que daqui uns 20 anos, né, o Veronese vai ter uma estação de metrô ali para onde ele levou poupa tempo, né, ao lado do Carmelo. Olha, Carmelo da Casarão Saraceno, da família gente, Saraceno. é o seguinte, qualquer um de nós daria de graça, né? Se tivesse um grande empreendimento, uma estação do metrô. Lógico. Pega para você. Não é aquela me paga o que você quer, não. Pega, é seu. Pega, eu te pago, inclusive. Vamos lá, então. Por aí. O Eloy, Peraí. na Câmara Municipal... Vamos lá, você vai falar do Aécio Vou. Na Câmara Municipal, o projeto de lei que aumentava as alíquotas do ISS-QN, né? Depois de muita conversa, muito tumulto na Câmara, o projeto passou e foi aprovado. No entanto, o vereador Laércio Santos entrou com uma ação para suspender a cobrança e derrubar esse projeto de lei, o que acabou sendo vitorioso, ou seja, está suspenso a cobrança do ISS-QN para 2018. E o senhor Laércio Santos, convidando várias vezes para estar aqui, mas ele preferiu soltar um vídeo e ele autorizou colocar no ar. Vamos acompanhar o que o vereador Laércio Santos diz com a suspensão da cobrança do ISS-QN na cidade de Guarulhos. Vamos lá. Olá, pessoal. Estou aqui com vocês para esclarecer alguma situação que vem ocorrendo na cidade por parte deste vereador que tomou uma certa providência ainda no ano passado. Vocês podem ter já visto por aí que o prefeito de Guarulhos, ainda no mês de setembro do ano passado, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei propondo aumento das alíquotas de algumas atividades do ISS. Esse vereador, não concordando com a forma que foi encaminhado esse projeto, até porque contrariava o plano de governo do prefeito Guti, eu entendi por bem não aceitar da forma que vinha se conduzindo aquele processo, que foi aprovado em novembro do ano passado, transformando-se em lei para se cobrar a partir desse ano as alíquotas do ISS um pouco maior. Eu não concordando, entrei no judiciário e foi a ação decidida agora no último dia 16 de janeiro pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da nossa cidade,
dando razão a esse vereador e dizendo que o processo legislativo, da forma que se encaminhou na Câmara Municipal, está errado. Eu estou com razão, estava com razão, estou com razão. Desta forma, está suspensa qualquer cobrança de ISS com novas alíquotas, com novos percentuais. Isso é uma vitória da cidade, é o papel deste vereador que procura sempre se posicionar com coerência aos interesses da cidade. Eu não estou contra governo nenhum, não estou rompido com governo nenhum. Pelo contrário, porque quem foi eleito tem que governar ao bem da cidade. E fazendo o papel ao bem da cidade, eu vou estar junto. No entanto, neste caso aqui, eu fui contrário, tive que me posicionar contrariamente, por entender que a forma que se buscou aumentar a arrecadação da cidade, aumentando as alíquotas do ISS, é um pouco pesado para todos os contribuintes, especialmente quem tem suas moradias para regularizar o ISS, aquelas empresas que estão gerando emprego e que poderão vir para a cidade. A Justiça deu razão e está suspenso para este ano a alíquotas do ISS em novo percentual. Compreendeu? Foi um papel deste vereador único exclusivamente, não tive participação de nenhum outro partido político. Em nome do Democrata, em nome do Partido Democrata, em nome deste vereador, é uma vitória minha, mas não minha, uma vitória da população, uma vitória da cidade. É este o papel do vereador Dr. Laércio Santos. Pode contar comigo aí quando precisar, estamos para ajudar, tá bem? Forte abraço. E tá a decisão, prefeito. Esse aumento do ISS, Por favor. Inclusive, eu conversando com o vereador Laércio, pediu, gostaria de ouvir a opinião do ex-prefeito Eloy Pentar. Fez o seguinte, aumentava, está suspenso, certamente a prefeitura deve recorrer. Eu acho que já recorreu, portanto, o Tribunal de Justiça pode derrubar a decisão da juíza de primeira instância. Foi uma ação boa do vereador, que ele mais os 7 vereadores do PT votaram contrário ao projeto, portanto ele está coerente com o voto contrário que ele fez, né? E o restante quer dizer, tirando 8 dos 34 vereadores, né, 26 outros votaram a favor do aumento do ISS. Em que ele baseou a ação dele? Ele é advogado, em que ele baseou a ação dele? É o seguinte, o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica diz que quando você faz uma mudança tributária, né, tem 2 exigências. Uma exigência interna na Câmara Municipal, que tem que ficar 30 dias disponíveis para emendas dos vereadores, portanto não pode votar antes dos 30 dias. Bom, o prefeito Guti mandou o projeto em tempo ainda para dar esses 30 dias antes que se encerrasse o ano passado. Mas o que aconteceu? Acontece que houve um movimento de vários setores empresariais que eram prejudicados com isso, que eram os setores variados, mas entre eles de gráficas, de oficinas mecânicas, de agentes imobiliários, mas todos esses não conseguiram sucesso. Mas teve alguns que conseguiram sucesso. Então, o prefeito Guti mandou um substitutivo para o projeto. E aí, em que o vereador Laércio Santos se baseou? Né? O substitutivo também tinha que ficar 30 dias. E a juíza acolheu essa argumentação. Bom, se o Tribunal de Justiça não mudar essa decisão de primeira instância, né, que é um mandado de segurança, o que vai acontecer? O prefeito só pode mandar o projeto para valer para o ano de 2019, porque a segunda questão é chamada anualidade. Você só pode fazer o aumento de tributo, né, para valer no ano seguinte, se você fizer no ano anterior. Então, como nós já estamos em 2018, acabou, isso aí acabou. Se o Tribunal de Justiça não reformar essa decisão, então só para 2019, com um novo projeto, ou a tramitação deste que está lá, né, é que vai poder valer o aumento do ISS.
que incide sobre atividades que estão em crise hoje. Olha as gráficas. Né? Está tudo em crise. É, Está tudo em crise. Entende? Então, Mostra um que não está em crise, um setor hoje que não está em crise hoje no país. Não tem. Né? Ó, só os aqui, bancos também. O Os bancos estão mal. Carmelo está dizendo o seguinte, né, para não desmerecer a conquista do Veronese, porque ele cedeu o espaço, óbvio que ele vai ser beneficiado, mas também será beneficiado o município de Guarulhos. Eu concordo com ele. não, claro. Ninguém, porque que a gente fez em tom de brincadeira. Não, parecia que tava se a desmerecendo. estação Não- ficava do lado de lá e veio para o lado de cá, maravilha. claro que é vantajoso. Eu quero só falar o seguinte, Guarulhos recebeu mais 50 mil doses da vacina da febre amarela e a verdade é a seguinte, já existem várias críticas com relação ao governo do estado, dizendo que esse perigo, esse risco da febre amarela, esses casos que têm acontecido, só aconteceram por quê? Porque houve demora na ação do governo, que já sabia que o estoque não seria suficiente, portanto, deveria ter começado já com a vacinação fracionada em toda a região. De outro lado, você sabe de onde veio a febre amarela? Pode ter vindo? Do acidente de Mariana. Você sabia dessa? Não. Eu tive que fazer. Quando me mandaram, eu falei, nada a ver, mas é tudo a ver. Na verdade, é uma região que sempre teve, mas tinha o sapo, comendo mosquito, e o peixe. Quando desmoronou a barragem de Mariana, chegou até o Espírito Santo, ganhou o mar, matou os peixes, matou toda a fauna lá, proliferou o quê? Mosquito. E esse mosquito veio, os predadores do mosquito naturais morreram e ele veio vindo para a região sudeste desde o Espírito Santo. Eles são de 500 metros, mas de 500 em 500 metros a gente chega onde quer. Sim, como né? diz a galinha de grão em grão. Galinha chupar. Então, eu conversei com alguns biólogos, aliás, tem que conversar com a tua filha lá, que é especialista. Doutora, e eles disseram o seguinte, é isso mesmo, a grande possibilidade é de que tenha vindo por conta do desastre de Mariana. Lembrando que de Mariana até agora ninguém sofreu nada, só a população, só a natureza. Os que são responsáveis pelo acidente estão livres, soltos e ganhando muito bem, obrigado. Só um comentário, é o seguinte, no início do século passado, houve uma revolta no Rio de Janeiro, que era chamada Revolta da Vacina, né? Que era o seguinte, veja, essa vacina contra a febre amarela é produzida no Brasil na Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Que só tem três laboratórios no mundo que produzem a vacina contra a febre amarela. Quer dizer, um na Europa e um na África, que é no Senegal, e a Fiocruz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Manguinhos, que é a maior produção, inclusive mundial, da vacina. E Oswaldo Cruz, né, no início do século passado, fez toda uma campanha para vacina contra a varíola. E a população se revoltou porque não queria ser vacinada. A revolta da vacina no Rio foi porque a população não queria ser vacinada. Agora a revolta é porque a população quer ser vacinada. Nota como mudou na sociedade o entendimento da questão da saúde, né? Há uma consciência popular muito maior, tanto em relação à prevenção necessária na área da saúde. Veja, antes só as mulheres que eram mais prevenidas na questão da saúde, né? Hoje os homens, quando ultrapassa 45, 50 anos, eles já se preocupam com o tal do exame da próstata. Né? Mudou a consciência em relação à saúde. Até por conta Vamos voltar aqui no estado de São Paulo? Voltar no caso. Eu fico fazendo umas... Esse aqui é o Marco Antônio Vila do avesso. O Marco Antônio Vila é professor de história, esse aqui é o do outro lado. Antes eu poderia falar da Barça, né? Esse é o Google, que sabe tudo. Qualquer coisa o Google pergunta. Olha, vamos voltar um pouco aqui, até como o seu nome cotado aí como pré-candidato a governo do Deixa eu Estado. só fazer uma pergunta para ele. Ele não quer deixar você tratar desse o recesso parlamentar, não, mas é que tem sentido. Eu sei, o recesso parlamentar, ele termina sexta-feira. Aqui. Só que o Congresso, para não ter que fazer os senhores deputados federais, né,
ir até Brasília sexta-feira. Tá? Então barrigaram para segunda. Sexta-feira acaba o recesso, mas eles só vão voltar a trabalhar na segunda-feira. Tudo isso mostra que existe uma... e você sabe disso. Existe por parte da sociedade um descrédito nesse momento com o mundo político, né? Você, numa possível candidatura, em se concretizando a sua candidatura para governo do Estado, você tem ideia de como é que vai ser isso daí, você estando no partido que você está, com as ideias que você tem? Como é que você vai conseguir driblar tudo isso para poder, ou qualquer outro candidato, como é que você vê o posicionamento dos candidatos nessa eleição? O que deve dizer um candidato? Olha, esse descrédito da política é no mundo inteiro. Tanto que a eleição do Trump nos Estados Unidos, que vem, quer dizer, um cara, um brutamontes e tal, que não era do campo da política, foi resultado desse descrédito da política nos Estados Unidos. A eleição do Macron, que é o presidente da França, também foi algo assim, um outsider que terminou sendo eleito. Mas, se não há esses outsiders, essas pessoas que não são do campo da política, o povo termina escolhendo quem é daquele campo. Aconteceu na Argentina, com a grande crise na Argentina, depois do governo do Menem, né, no final da década de 1990, havia um enorme movimento popular e os argentinos diziam para os políticos que se vaiam todos, né? Isso é, sumam todos. O que eles terminaram elegendo? O Néstor Kirchner, que era um governador provincial lá de uma província bastante distante, lá perto da Patagônia, né? E que terminou sendo o presidente da Argentina, e depois a esposa dele, que era a Cristina Kirchner, continuou governando o país e ela também era do campo da política. Então, veja, a tua pergunta, Maurício, a população, entre os que vão se apresentar, ela vai fazer as suas escolhas e ela sabe que, embora digam que se vaiam todos os políticos, quem entra, né? Quem entra é político também. O Trump é um político, ou não é? Sim. Né? Por quê? Porque a estrutura da sociedade é o seguinte, o que são os políticos? É uma minoria da sociedade que dirige a sociedade toda, né? Então, alguém pode vir de fora, mas vai se transformar necessariamente no poder estatal. E o poder estatal, ele não é criado assim ao acaso, como se fosse do nada algo feito. Ele tem toda uma tradição. Se nós temos uma Câmara Municipal em Guarulhos, é porque na legislação portuguesa, já quando éramos Brasil colônia, havia as câmaras municipais. Os prefeitos não eram eleitos diretamente pelo povo, era da Câmara Municipal. Então é o seguinte, as estruturas políticas, elas são seculares. E isso repercute, quem entra lá vira político. Então não adianta você é político, a não ser que adotássemos eu estou entendendo o recado. O João Dória vem com esse negócio que não é político, mas foi secretário. Quando você ocupa uma secretaria, você é político, essa conversa fica. Claro. Agora, a não ser que adotássemos a tese do Marx, né, do fim do Estado, né, que a sociedade que era uma tese legal, uma né? sociedade sem Estado. Ele ia ser o último Agora, Estado. duvido que o público que é contra os políticos seja marxista. Eloy, eu preciso fazer uma pergunta, porque estamos no final, eu gostaria que o senhor fosse rápido na resposta. Tivemos um problema muito grande. Guarulhos perdeu muito por falta de conversar com o governo do Estado, por simplesmente questões partidárias. Vamos jogar limpo. Partido. PT não fala com o PSDB não fala com o PT. Tá, uma vez sendo aí o senhor, como governo do Estado, isso vai estar aberto a todos os partidos, porque todo mundo fala que está, mas na hora nunca está. Ninguém conversa. Quem perde é o município, quem perde o Estado. Vai estar aberto a todos os partidos, atender toda a cidade, diferentemente de qualquer bandeira partidária, esteja administrando o município? Olha, uma coisa que eu tenho defendido nesses debates é o seguinte, né? Tem que mudar radicalmente as relações do governo do Estado
com dois setores da sociedade. Os municípios, porque mesmo que seja do mesmo partido, você vai ver, não tem esse diálogo. Quem paga as delegacias de polícia, né, continua sendo os municípios, qualquer que seja o prefeito, né, porque o Estado que deveria pagar não paga os aluguéis dos distritos policiais, né, e tantas outras coisas. Mas, segundo, tem que ter uma enorme participação dos setores da população organizados, seja sindicatos, seja entidades empresariais, seja entidades da área conselhos da área da saúde, da educação, da cultura, do transporte coletivo. Então, aquilo que nós chamávamos de orçamento participativo tem que ser estabelecido no Estado. Então, duas coisas: mudar as relações do governo do Estado com os poderes locais, que são as prefeituras e câmaras municipais, e mudar a relação do governo do Estado com as entidades organizadas da sociedade. Bom, vamos lá. Boa sorte aí, só vai bater chapa aí, boa sorte aí. Vai ter que Eu espero que Guarulhos tenha um governador. Estamos falando com o Zé Zeituni aqui. O dia que se pronunciar aqui é pré-candidato, nós vamos também bater um papo. O Alexandre Zeituni ontem teve uma reunião em São Paulo, da Rede de Sustentabilidade, e com certeza ele também é o nome... exemplo do Eloy. Ele é um dos nomes indicados pela rede, a Marina Silva, inclusive, presidente do partido. Ela é uma das que apoia e que sugeriu que Alexandre Zeituni fosse candidato a vice. Quer dizer, ao governador. Vai ter prévias, isso é, os filiados Nós temos aí vão decidir... Histórico isso, hein? Acabou. Histórico. Eloy, obrigado. Tempo, o vereador Laércio Santos está mandando um abraço para o senhor. Estou mandando um abraço para o Laércio também. Vereador, bom dia, muito obrigado. Maurício, um abraço, às 18 horas de volta, o Fato e Debate, terceira edição. Aqui na bancada, Maurício Siqueira e Hermano Henning, trazendo todas as notícias, tudo o que aconteceu na entrega dos apartamentos, a presença do governo de São Paulo, que ele anunciou que vai trazer para a cidade de Guarulhos, tudo isso às 18 horas no Fato e Debate. A todos uma ótima semana, boa segunda-feira, fique com Deus e até lá.